Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Professor Gentil II e eu soube de uma lenda, é o seguinte, antes de começar esse vídeo, eu soube de uma lenda que se você não curtir esse vídeo e não compartilhar, a sua nota vai cair drasticamente. Então, para evitar que isso aconteça, curte e compartilhe esse vídeo, tá bom? Então, assim, o vídeo de hoje é sobre uma técnica, né, que eu batizei como PC2R. E aí, para que é essa técnica e o que é que significa essas letras? Então, a técnica ela é uma técnica de estudo para você absorver matemática e conseguir potencializar a sua nota, tá bom? E cada letra dessa tem um significado. Então, o P ele representa preparação, certo? O C representa conteúdo. Um dos R's, que são dois R's, um dos R's é revisão e o último é o repasse. Então, como é que você deve estruturar o seu plano de estudo de matemática para você ter um bom desempenho? Então, primeira preparação. A preparação ela se desenrola em 5 itens, 5 elementos básicos. Então, o primeiro deles é a análise do edital. Então, por exemplo, eu falo aí isso, quando eu falo análise do edital, eu fiz questão de não mencionar o Enem especificamente, apesar que esse vídeo é muito voltado para você no Enem, mas ele também se aplica para outras provas, para outros concursos, enfim. E aí cada concurso, cada prova, cada seleção que você vai participar que vai cair em matemática, ela tem um edital, que é um documento que vai direcionar como é que vai ser o teu estudo. Então nesse documento vai ter conteúdo programático, enfim, vai ter como é que os conteúdos são divididos, cada edital vai ter o seu jeitinho. Então você tem que analisar esse edital detalhadamente para ver o que é que realmente vai ser pedido lá, para você não estudar demais sem necessidade. Então você tem que estudar exatamente o que vai cair e estudar com um direcionamento bacana. Então o edital ele vai te direcionar para isso. Então você precisa analisar o edital, certo? Segundo elemento, tempo de prova. Então você precisa se concentrar no tempo de prova, porque o tempo da prova ele vai dizer como é que você vai organizar seu tempo. E no edital também vai ter a quantidade de questões. Então você vai ter que dividir aí esse tempo de prova nessas quantidades de questões para você ter um desempenho mais assertivo naquele certame, naquela prova que você vai fazer. Beleza? Pronto, então já foram dois. Terceiro, você vai ver a nota de corte. Então muita gente se preocupa com concorrência. Concorrência, eu nunca disse aos meus alunos, quando alguns alunos me perguntaram assim, professor, a concorrência é alta. Cara, esquece a concorrência. A concorrência não interessa. O que interessa é a nota de corte. Porque imagine que você vai concorrer a uma determinada prova que você tem 3 vagas, por exemplo, 3 vagas. E aí você está concorrendo com 5 pessoas. A concorrência é mínima, certo? A concorrência é quase nenhuma, porque não, é menos de 2 por uma vaga. Se eu tenho 3 vagas, eu tenho 5 pessoas concorrendo. Só que imagine que as outras 4 pessoas, fora você, o nível delas é muito alto. Então essa concorrência sua vai ser fuderosa, porque o que é que acontece? Imagina aí que esses 3 caras, esses 3 candidatos tirem aí 9,5, 95% da prova. E você tira 90% da prova. Foi uma nota massa pra caramba, a concorrência é baixíssima, você vai ficar de fora. E aí? Entendeu? Então assim, concorrência não é uma coisa que eu gosto de dizer que o aluno se preocupa. Agora com a nota de corte não, porque a nota de corte define um nível de conhecimento dos candidatos nos certames passados. Não quer dizer que nesse vai ser igual, mas serve como um histórico. Um outro ponto que é muito importante é o sistema de avaliação. Por quê? Tem algumas provas que uma questão errada vai eliminar uma questão certa sua. Então, nesse sistema, você tem que ver o quão é eficiente você chutar, por exemplo. Então, talvez seja a vantagem você não deixar todas as questões preenchidas se você não tiver certeza absoluta. E no Enem, por exemplo, existe o TRI. Então, se você não conhece o TRI, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela para você marcar lá, porque eu explico como é que funciona, certo? Então, o sistema de avaliação ele é importante porque você consegue entender como é que essa prova vai ser quantificada, a sua nota, e aí você consegue direcionar melhor, certo? E um outro ponto importante é você fazer uma análise das últimas 5 provas. Eu considero as últimas 5 provas. Claro que quando eu falo de análise do edital, você tem que levar em consideração a banca e às vezes a banca muda. Quando a banca muda, então o estilo da prova provavelmente também será diferente. Então assim, é muito importante que você analise as 5 últimas provas, porque analisando as 5 últimas provas, você vai saber o que é que mais cai, qual é a tendência da banca, como é o estilo de questão, se é uma questão mais contextualizada, se é uma questão mais de matemática pura, e aí, como é que funciona? Que isso vai definir aí como é que você deve estudar, beleza? Então esse pilar aí é o ponto da
preparação. É o Pzinho lá do PC2R, é o ponto da preparação, beleza? O segundo ponto, que é o conteúdo, que vem da letra C, né? C de conteúdo, você vai dividir, se o outro era em 5, você vai dividir esse em 4 partes. Então, eu particularmente gosto de começar pelas questões. Ah, mas eu não sei a teoria, beleza. Cara, pega uma questão resolvida e tenta meio que sair da questão resolvida para resolver. Então eu gosto mais de colocar na prática mesmo, entendeu? Então assim, você vai tentar lá e vai pegar uma questão resolvida, vai tentar reproduzir, vai tentar fazer um problema que não está resolvido baseado naquela questão resolvida, porque isso faz com que você ganhe tempo e muitas vezes vendo a solução resolvida, você consegue fazer uma adaptação e chegar na resposta certa na outra. Então isso sempre funcionou muito bem para mim e aí faz parte dessa estratégia do PC2R, tá bom? Então, você nessa etapa você vai fazer questões, beleza? Segundo ponto, você vai fazer o que eu chamo de técnica de domínio em matemática. Tem um outro vídeo que eu postei aqui no canal falando como é uma técnica que você faz para você saber se você realmente está ou não com domínio naquele conteúdo. É uma substituição de variáveis e tal. Eu explico bem direitinho em outro vídeo, vou colocar aqui em algum lugar da tela, que aí você pode clicar e pode ver lá. Então você usa essa técnica, depois você faz a questão, as questões você vai usar essa técnica do domínio, né? Então essa técnica do domínio, você vai meio que dar uma segurança a mais naquela resolução que você está tratando, beleza? Outro ponto importante, que é o terceiro ponto, é o motivo, certo? Então quando você vai marcar uma questão, dependendo do tipo de prova, então pode ser prova de ABCDE, né? Ou então prova de verdadeiro ou falso, enfim, ou questão aberta, não sei. Dependendo do tipo de questão, você vai tentar justificar, principalmente se for de alternativas. Então vamos pegar aqui o Enem, que são ABCDE, né? São 5 alternativas de múltipla escolha. E aí você vai tentar entender o motivo que não eram as outras alternativas. Tá? Então, olha, não era essa alternativa por causa disso, não era essa por causa disso, e era essa por causa disso, principalmente que você marcou certo. Então, a alternativa que você marcou certo, você vai tentar explicar por que ela é a correta e não as outras, certo? Não de acordo com teoria ou com nada, de acordo com o seu entendimento, beleza? Então, terminado esse terceiro ponto, nós vamos agora para o quarto ponto, que é a teoria de fato. Aí agora você vai pegar cada assunto que você estudou e vai dar uma lida na teoria para tentar consolidar aquele conhecimento, beleza? Então, essa é a etapa do conteúdo. Massa? Primeiro R, revisão. Então, como é que você vai fazer essa revisão? Então, eu vou dar uma dica geral e depois eu vou falar uma coisa específica para o Enem. Então, o geral é o seguinte, você vai estudar aí, vamos dizer que você fez 10 questões, e aí você vai enumerar quais são os conteúdos de cada uma dessas 10 questões. Então pode ser 10 conteúdos, ou sei lá, 8 conteúdos, porque tem alguma questão que é o mesmo conteúdo, enfim. Você vai pegar essas questões e você vai revisar os conteúdos, tá? Os conteúdos. Então é muito importante que você faça um pequeno resuminho com alguns tópicos importantes daquele conteúdo, certo? Como se fosse um mapa mental de cada conteúdo, certo? Então você vai pegar aí, vamos dizer que você tenha quatro assuntos, e aí você tem aí, sei lá, regra de 3, probabilidade e matrizes. São assuntos, enfim. Aí você começa a estudar a regra de 3, faz um mapa mental de regra de 3, estuda a regra de 3. Quando você for fazer um mapa mental de probabilidade, você volta para a regra de 3, dá uma olhada e passa para frente. E aí todas as vezes que você for para um assunto, você tem que passar pelos anteriores. Isso vai fixar cada vez mais, que você vai aprender a memorização por repetição, beleza? E aí você vai fixando esse negócio. Então esse é um dos pontos importantes nessa etapa de revisão, tá bom? Quando você for olhar o seu mapa mental, tudo bem? O que é que vai acontecer? Você vai começar a fazer um comparativo como essa sequência de conteúdos. Ela está relacionada com as questões que você fez, que você enumerou os motivos. Você vai ver se os motivos que você justificou intuitivamente, de acordo com o seu pensamento, com alguma coisa que você viu, ele está condizente com a teoria, certo? Porque você está revisando de acordo com o mapa mental. Se ele estiver coerente, beleza, então o seu pensamento estava correto e você consolidou aquilo ali. Se você acertou por um chute, por exemplo, ou por uma coincidência, certo? Então, tipo assim, você chegou na resposta certa, massa, mas a sua justificativa, o seu motivo para chegar, não é o motivo real, porque a teoria diz outra coisa. Mas, coincidentemente, mesmo ela dizendo outra coisa, o resultado seria o mesmo. E aí você vai fazer esse contraponto e aí você vai entender que aquela sua justificativa
embora estivesse errada e deu o resultado correto, agora você vai ter o motivo real pelo qual você acertou aquela questão. Então, esse é o ponto de você revisar os motivos. E aí, para concurso em geral, eu paro aí, mas para o Enem tem um ponto importante que é muito específico e aí você pode aplicar para os demais. Então, no Enem, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre, eu fiz uma análise das últimas 5 provas, dos últimos 5 anos, né, de matemática, e aí tem alguns assuntos que eles caem com mais recorrência. E aí o que é que acontece? Nesse processo de revisão dessa recorrência, que você pega esse assunto e quando vier para esse, passa por esse, quando vier para esse, passa por esse, por esse, por esse, enfim, vai fazendo uma coisa cíclica que vai repetindo cada vez mais que você for revisando. Entre um assunto e outro, coloque um mapa mental de um assunto que mais cai. Então no Enem, nas últimas 5 provas, a gente fez uma análise e eu escolhi alguns tópicos, desses tópicos, 3 tópicos específicos, eles caíram em mais de 50% da prova, no geral. E aí o que é que acontece? Imagina que você está estudando, eu botei regra de 3 porque é um deles, né? Então deixa eu pensar em outro aí, por exemplo. Imagina que você está estudando matrizes, determinantes e números complexos. Esses 3 pontos. E aí o que é que acontece? Quando você for olhar o mapa mental de matriz, você estuda massa, beleza? Quando for passar para o de determinantes, aí você vai passar por matrizes. Antes do de determinantes, você olha o de regra de 3, por exemplo, porque é um dos assuntos que cai em mais de 50% da prova. E aí você vai para determinantes. E aí quando você cair aqui, antes de chegar em números complexos, você estuda o quê? Você estuda regra de 3 de novo, ou então geometria, por exemplo, porque é um dos 50% que caíram, entendeu? Então assim, só recapitulando, então imagina que você tem 5 mapas mentais para você estudar no seu processo de revisão, e entre um e outro, quando você for fazendo a recorrência, chegou no 2, tem que passar do 1 para o 2, chegou no 3, tem que passar do 1, 2 para poder chegar no 3. Quando você for fazer isso, aqui no centro você coloque os assuntos que caíram em mais de 50% da prova, que aí você vai consolidar muito mais os assuntos que têm mais importância. Sacou aí o esquema? Entendeu? Então, isso é uma chave para o Enem, e aí você pode fazer isso com outras bancas, com outros editais também, porque você vai ter feito no processo de preparação, no primeiro item que é o P, você vai ter feito a análise do edital. Se ligou? Então, beleza. Então, esse é o processo de intercalonamento. Você vai fazer, você vai intercalar os assuntos que mais importam com os assuntos que você está revisando. Perfeito? Então, foi PC e um R. Agora, qual é o outro R? O outro R é o R do repasse. Então, assim, muitos estudos indicam que a maior possibilidade, no caso, a maior forma de aderência de conteúdo, de absorção para o teu cérebro é quando você ensina para alguém. Então, você vai fazer o papel do repasse. E como é que você faz isso? Você vai preparar uma aula. Aí você, pô, gente, eu não sou um professor, isso não tem problema. Você vai preparar uma aula como se você fosse ensinar para alguém aquilo ali. Então eu tenho certeza que você sabe ensinar outras coisas, sei lá, se não for matemática, sei lá. Se você só vai fazer uma receita, quando você vai ensinar para alguém, como é que você prepara esse aprendizado para a pessoa? Tipo assim, imagina aí que eu quero ensinar a pessoa a fazer sei lá, um bolo de cenoura com chocolate. E aí como é que você faz? Então, primeiro eu pego a massa, faço assim, assim, enfim, aí você vai dando as etapas, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquele aprendizado que você aprendeu, cada mapa mentalzinho daquele de teoria, e você vai tentar estruturar como se fosse uma aula que você fosse ensinar para alguém. Você vai preparar a aula, é o ponto de preparação, certo? Nessa parte do repasse, ok? E aí depois disso você vai tentar ensinar alguém, ou então você vai se ensinar. Então você vai chegar no espelho se você quiser, ou então quando você. Tipo, quando eu estou estudando, eu tento explicar para mim mesmo. Tipo, às vezes o pessoal pensa até que eu sou meio doido, mas enfim, talvez eu seja, será? Enfim, mas é isso. O que é que acontece? Aí você vai, eu tô aqui estudando, e aí eu digo assim, não, pô, isso aqui não, dá 2. Por quê? Não, porque é o seguinte, se fosse 3 acontece isso aqui, tal, tal. E aí eu falo em voz alta como se eu estivesse ensinando para mim mesmo, certo? Então, essa última parte, que é da revisão, você vai dividir aí nessa parte da preparação e, de fato, no repasse. Então, você pode ensinar alguém, se você tiver como ensinar alguém. Se você não tiver, você ensina para você mesmo, que aí também serve, entendeu? Então, essa técnica é a PC2R, é preparação, conteúdo, revisão e repasse. Então, se você consegue fazer isso, essa é uma técnica muito poderosa que pode lhe ajudar no seu processo de aprendizagem e impulsionador da sua nota
no Enem, beleza? No Enem e em qualquer prova também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta aqui em algum lugar dessa tela aqui embaixo, né? Se dá o joinha. Se você... Lembra lá da lenda, né? Que eu falei. Pois é. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum colega seu, enfim, compartilha com a galera. E se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você não gostou, dê o joinha assim mesmo, porque não custa nada, né? E a gente ajuda, né? Valeu? É isso aí. Tem.